Em outubro de 1991, um pastor aposentado entrou em contato com um neurologista para relatar o caso de seu futuro genro, Jorge, um homem de 50 anos que era praticamente cego desde a infância. Jorge cresceu em uma fazenda no Kentucky e, desde pequeno, apresentava problemas de visão. Aos 3 anos, uma doença severa, possivelmente meningite combinada com poliomielite, o deixou quase que completamente cego. A recuperação foi parcial, mas suas retinas permaneceram comprometidas e, aos 6 anos, desenvolveu catarata. Jorge frequentou uma escola para deficientes visuais, onde aprendeu braille e a usar uma bengala. Na época, já era possível notar que ele demonstrava uma passividade notável. Na juventude, se mudou para Oklahoma, tornou-se massagista e construiu uma vida relativamente independente frente às suas próprias limitações. Trabalhava na ACM, Associação Cristã de Moços, tinha amigos e era apaixonado por esportes, especialmente beisebol, que acompanhava pelo rádio. Tudo parecia tranquilo para Jorge, até que Sandra ressurgiu em sua vida, no início da década de 90. Sandra e Jorge haviam se conhecido há mais de 20 anos, mas se reencontraram em 1991. Sandra, formada em botânica e com uma personalidade agitada, percebeu que Jorge vivia de forma conformada e acreditou que restaurar sua capacidade visual poderia trazer novas oportunidades para ele. Enquanto Jorge aceitava sua condição sem grandes expectativas, Sandra insistiu na cirurgia. Diagnosticado com catarata severa, Jorge havia sido examinado recentemente por um oftalmologista, que afirmou haver uma chance de restaurar sua visão. O procedimento foi realizado com sucesso e, no dia seguinte, Jorge teve o curativo removido. Diferente do que o senso comum espera, o paciente recém-operado não exclamou maravilhado ao enxergar pela primeira vez. Pelo contrário, ficou confuso. Enxergava cores e formas, mas sem sentido. Foi somente ao ouvir a voz do cirurgião que compreendeu que aquele borrão era, na verdade, um rosto. Esse fenômeno, também vivido por outros pacientes, é explicado pela falta de referências visuais acumuladas ao longo da vida. Desde o primeiro dia após a cirurgia, Sandra registrou suas impressões em um diário. Inicialmente, Jorge enfrentou dificuldades significativas. Não conseguia medir distâncias corretamente, se assustava com movimentos inesperados e não compreendia sombras. Mesmo objetos já conhecidos através do tato pareciam estranhos a ele quando efetivamente enxergados. A casa onde morava se tornou um ambiente confuso. Para se orientar, precisou criar referências visuais, ligando-as a espaços que conhecia pelo tatear. Os primeiros dias foram cheios de descobertas e inclusive de frustrações. Em um supermercado, Jorge se viu cercado por uma quantidade esmagadora de estímulos visuais e precisou sair para se recompor. Caminhar sem bengala era desafiador, pois não conseguia perceber degraus corretamente e frequentemente tropeçava. A falta de percepção espacial era alarmante, e ele sentia que era mais seguro confiar no tato e na audição do que na visão. A percepção de Jorge também era fragmentada. Ele via partes de um objeto, mas não conseguia juntá-las a fim de formar um todo. Seu próprio cachorro e gato eram indistinguíveis, e ele só conseguia identificá-los pelo toque. Diante de uma árvore, não compreendia que o tronco e as folhas faziam parte da mesma estrutura. Fotografias e imagens bidimensionais eram particularmente desafiadoras. Ele não conseguia interpretá-las. Assistir à televisão era possível somente com o auxílio do áudio, pois ele não entendia o que se passava na tela. Jorge não conseguia identificar objetos imediatamente. Não possuía percepção de profundidade e sua visão era intermitente. Sandra notou que ele precisava aprender a ver como se fosse uma criança nascida há pouco tempo. Seu cérebro não estava acostumado a processar as informações visuais
e a experiência não era tão simples quanto abrir os olhos e reconhecer o mundo ao redor. Ao longo dos dias após a cirurgia, Jorge começou a fazer associações visuais com o tato. Sandra comprou um brinquedo educativo com formas geométricas para ajudá-lo a estabelecer uma relação entre o que enxergava e o que tocava. Com o tempo, ele passou a reconhecer frutas, garrafas e móveis, mas objetos novos ainda eram confusos. Figuras em movimento, como animais no zoológico, fascinavam-no, mas ele só os identificava por características isoladas, como um canguru pelos seus pulos ao caminhar. O conceito de aparência visual era completamente novo para Jorge, e os objetos pareciam mudar constantemente conforme ele variava seu ângulo de visão. A pressão psicológica também teve um impacto significativo. A família de Jorge não acreditava que ele possuía realmente a capacidade de enxergar e continuavam a tratá-lo como um cego. Na cerimônia de casamento, ele voltou a se comportar como tal, incapaz de distinguir formas ou rostos. Essa regressão evidenciou o papel do estresse na sua instabilidade visual. Momentos de exaustão mental levavam sua visão a se tornar turva, ou até mesmo a desaparecer temporariamente. O neurologista, que acompanhava o caso com interesse, percebeu que a dificuldade de Jorge não era somente óptica, mas neurológica. Ele ajudou a interpretar as reações de Jorge, explicando que seu cérebro não estava habituado a processar informações visuais, o que causava as falhas perceptivas. Além disso, ele identificou os episódios de regressão visual como um possível mecanismo de defesa do cérebro contra a sobrecarga sensorial e emocional. Jorge estava sobrecarregado com o esforço de aprender a enxergar e, em momentos de estresse, seu sistema visual simplesmente desligava. A situação de Jorge ecoava uma questão filosófica e científica antiga, levantada no século XVII por William Molyneux. Se um cego de nascença adquirisse a visão, ele poderia reconhecer objetos somente pela visão, sem tocá-los primeiro? Locke e Berkeley, filósofos empiristas do século XVIII, que nunca se conheceram, concluíram que não. Estudos posteriores, incluindo o primeiro procedimento cirúrgico para recuperação de cegueira, realizado por Cheselden em um garoto de 13 anos em 1728, confirmaram essa hipótese. O cérebro precisa aprender a ver. Sem a experiência sensorial acumulada desde o nascimento, a visão isolada não confere a capacidade de interpretar o que é visto. Casos históricos demonstram que muitos pacientes que recuperaram a visão na vida adulta enfrentaram crises emocionais intensas. Alguns caíram em depressão, outros rejeitaram a visão e voltaram a viver como cegos. A experiência de Jorge reforçou a complexidade da percepção visual e o quanto a mente humana depende da experiência para interpretar o mundo. Ver não é somente abrir os olhos, mas um processo de aprendizado que se constrói ao longo da vida. A história de Jorge ilustra os desafios de alguém que passa da escuridão à luz, não apenas no sentido físico, mas psicológico e existencial. A visão restaurada, ao invés de ser uma bênção imediata, tornou-se um campo de batalha entre expectativa, percepção e identidade. Seu caso evidencia que a cegueira não é apenas uma condição dos olhos, mas uma forma de experiência do mundo que, uma vez enraizada, não pode ser facilmente substituída pela visão. Ao final, mais do que recuperar a visão, Jorge precisou decidir como queria enxergar o mundo e a si mesmo. Com o passar do tempo, a frustração de Jorge cresceu. A dificuldade de adaptação fez com que ele se tornasse cada vez mais dependente de sua esposa. O relacionamento passou a ser marcado por momentos de impaciência e tensão. Sandra, que antes via a visão restaurada como um novo começo para o seu marido e para a vida a dois que tinham, começou a perceber que, para Jorge, aquilo era mais uma maldição do que um presente. A pressão para se ajustar à visão foi imensa, e ele sentiu que perdera a independência que antes tinha como cego.
No fim, Jorge optou por uma espécie de recuo. Ele percebeu que ver não lhe trouxe a liberdade que esperava. Sua mente estava condicionada a navegar o mundo como cego, e a visão tornou-se um fardo. Com o tempo, ele parou de tentar interpretar imagens e voltou a confiar mais no tato. Sandra, inicialmente esperançosa, viu seu entusiasmo se transformar em frustração e cansaço conforme o tempo passava. O casamento, antes uma promessa de renovação, tornou-se um desafio constante. Jorge permaneceu oscilando entre os dois mundos, o da visão e o da cegueira. Mas no final, pareceu escolher aquele que lhe era mais familiar e confortável,